Glória a Deus. Mateus capítulo 5 é a palavra que eu queria dividir com os irmãos nesta noite. Mateus capítulo 5, eu te prometo que eu não vou te cansar. E também hoje é uma noite de ceia, né? Nós vamos partir o pão, nós vamos cumprir com este mandamento do Senhor. Enquanto você abre aí a palavra, eu quero te colocar dentro do contexto da importância de quando você abre Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte, ou conhecido Sermão das Bem-aventuranças. Irmãos, antes da gente ler, Deus sempre marcou momentos na história com certas situações que fizeram nós compreendermos que estávamos diante de um momento importante, divisor de águas na história. Vamos lá. Por exemplo, quando você começa a ler a sua Bíblia a partir de Gênesis, você vai encontrar momentos chaves, como por exemplo, a criação, o pecado. Daqui a pouco você começa a avançar, você vai chegar no texto do dilúvio. Daqui a pouco você chega em Gênesis 11, você se depara com a Torre de Babel. Aí você chega em Gênesis 12, você se depara com o chamado de Abraão. E assim, por assim, você vai avançando, até que você vai descobrindo que a história, ela vai sendo marcada de tempo em tempo com certas situações, do qual parece que Deus realmente queria chamar a nossa atenção. Obrigado, viu? Chamar a nossa atenção. E essas situações, elas foram então dividindo a história, trazendo uma determinada importância. Quando você vê, por exemplo, o povo sendo liberto do cativeiro, né, nos egípcios, e assim vai indo. Até que, quando nós chegamos no capítulo 5 de Mateus, a narração desse Sermão do Monte, Deus também quis mostrar que a história ali estava mais uma vez sendo dividida. Que Jesus agora vai oferecer um discurso, oferecer uma palavra, oferecer à humanidade algo que iria dividir a história. Ele estaria ali inaugurando um novo tempo. Essa é a palavra que eu queria chegar. Sempre quando alguma situação muito característica, muito importante, muito destacada aconteceu na Bíblia, é porque um novo tempo na história estava acontecendo. Quando a gente abre Mateus capítulo 5, é isso que está acontecendo. Deus mais uma vez está dividindo a história, dando um alerta para nós, olha, um acontecimento muito importante vai agora mudar a história da humanidade. E aí nós lemos que, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esses 3 pontos das bem-aventuranças é o que eu quero destacar para essa noite. Mas antes disso, por que o texto do Sermão do Monte é tão crucial, tão importante, e que inclusive eu te incentivo a debruçar-se sobre ele essa semana? A passar o seu devocional nesta semana, a ler o capítulo 5, o capítulo 6, até mesmo o capítulo 7 de Mateus, que está envolvido dentro desse texto. Faça isso durante a semana, leia com atenção, entenda o texto de Mateus capítulo 5 na sua semana, que eu acredito que isso vai ser de grande valia para você. Bom, este sermão, ele caracteriza os primeiros passos para a fundação da igreja. Depois da escolha dos 12, Jesus está procurando então auxiliares, pessoas que vão dar sequência e preparando-as para que dê sequência à tua obra. Então por isso que esse sermão é importante. É como se Jesus juntasse estas pessoas e dissesse: gente, algo muito sério vai começar a acontecer a partir daqui. E ele então começa a ensiná-los de quem é o reino dos céus.
Então ele começa a ensinar aquilo que é chamado das bem-aventuranças. Um grande contraste agora, nós podemos ver dessa situação com, por exemplo, a entrega da lei no Monte Sinai. Mais uma vez, lembra quando Deus realiza, quando algum feito muito sério acontece dentro da história bíblica, porque estava acontecendo uma mudança na história da humanidade. Bom, a lei, a entrega da lei do Monte Sinai foi um desses eventos. Moisés sobe, né, representado pelo Kaique, agora só vai entender a piada quem estava lá, né? Mas o Kaique se vestiu de Moisés lá na festa. E ele, inclusive, trouxe as tábuas da lei e quebrou na nossa frente. Mas, depois eu vi nas fotos lá, ficou legal. Aí, Moisés sobe, e quando Moisés recebe as tábuas da lei e desce, ele recebe também um discurso. Muito interessante. Moisés sobe para a lei, Jesus sobe para a graça. Você já ouviu falar sobre a lei e a graça? Acho que isso é meio comum da igreja, né? Lei, nós estamos falando de um período da história, Antigo Testamento, um período que Deus está conduzindo o seu povo pelo deserto. E graça? Graça, nós estamos falando de um período chamado neotestamentário, ou período do Novo Testamento, onde Deus está conduzindo a gente para um novo tempo, é um corte a partir de Jesus. Tanto é que dividiu a história mesmo, né? Até quando nós vamos para a escola, nós temos que ler antes e depois de Cristo. O fato é que é um contraste esses dois grandes momentos de entrega de duas grandes palavras de Deus sobre a humanidade. Bom, no Sinai, no deserto, o cenário ele é sombrio, gigantesco, cheio de relâmpago, um lugar espantoso. As pessoas olhavam para o monte e viam o monte fumegando, haviam raios, trovões, parece que Deus está ali se manifestando de uma forma como deveria para aquela época, de um povo desobediente, de um povo que estava ali muitas vezes preso ainda a costumes que Deus não aprovava, era um povo rebelde. Então Deus aparece como Deus juiz, de fato, um Deus que se apresenta até mesmo pelo medo daquelas pessoas. Esse é o cenário da entrega da lei. Agora, no Monte das Bem-aventuranças, é uma campina coberta de grama, uma paisagem linda. Os dois cenários já apontam para dois momentos diferentes da história. Por exemplo, no Sinai, a palavra que é ouvida ressoa como um trovão. Quando Deus fala a um trovão, o ecoar do medo, da lei, e gela o coração das pessoas que estão ali. Mas já no Monte das Bem-aventuranças, as palavras que saíam dos lábios de Jesus eram palavras cheias de suavidade. Não eram de poder, mas era de alguém que realmente está apresentando amor às pessoas que estão ouvindo. No Sinai, o povo recebe uma ordem: fiquem afastados. Só Moisés sobe, ninguém chega perto. Inclusive você, Moisés, não tem autorização para olhar para mim. Afastamento. No Monte das Bem-aventuranças, nós acabamos de ler o convite. Gente, cheguem perto. Acho que algumas pessoas já estão entendendo o que aconteceu a partir de Jesus. No Monte da Sinai, fiquem longe, porque se vocês chegarem perto, vocês serão fulminados. No Monte Sinai, a manifestação da graça diz: se acheguem, cheguem para ouvir, e a palavra que sai dos lábios de Jesus é uma palavra de amor. No Sinai, criou-se a lei. No Monte das Bem-aventuranças foi ensinado o Evangelho da graça divina. Gente, só que aí, para a gente continuar avançando nessa palavra, vem uma pergunta. Será que no Monte das Bem-aventuranças, Deus gostaria ali então de criar um povo acomodado? De criar um povo com falta de temor? De criar um povo que não respeitasse a Deus? De criar um povo que acha que vivemos sobre um Deus Pai bonzinho, que o tempo inteiro fica nos protegendo? Muito pelo contrário.
Uma vez isso foi alvo de uma conversa minha com uma pessoa no trabalho, e ele falava assim, e nós chegávamos numa conversa, qual que é o período mais fácil? O período da lei ou o período da graça? Antes de Jesus ou depois de Jesus? E eu cheguei numa conclusão. Eu acredito que o período mais tranquilo foi o período da lei. Porque, irmãos, você observar um Deus trovejando, relâmpago, de fato aquelas pessoas eram colocadas debaixo de um temor e tremor. Mas hoje, quando nós encontramos as palavras doces de Jesus, corremos o risco de esquecer que ao mesmo tempo que Ele é doce, Ele é justo. Que ao mesmo tempo que Ele oferece uma porta gigantesca aberta, Ele está dizendo, quem não entra por ela está à beira da loucura. O momento da graça é como se dissesse, gente, o caminho está aberto e não há opção de recusar este caminho. Então eu quero dizer algo para você essa noite. O período da graça é um período, como a palavra diz, da graça. É um período de suavidade nas palavras de amor e educação de Jesus. Mas não deixa de ser um período extremamente delicado para todos nós. Porque nós não podemos nos tornar acomodados porque vivemos debaixo de um Deus amoroso que inclusive morre por nós. Se acomodar diante do amor de Deus é algo tão sério, como aqueles que rejeitaram a lei. E quando Moisés desce, muitos morrem porque ainda assim rejeitaram um Deus que aparece como um Deus poderoso. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, qual que é o maior risco da graça? É você imaginar que o Deus, por ser um Deus gracioso, por ser um Deus generoso, por ser um Deus que nos convida a chamá-lo de Pai, quando Jesus ensina a oração, Pai nosso, você acha que você pode então levar a vida de qualquer forma e não deve a Ele a obediência a respeito dos seus mandamentos e a sua vontade? Cuidado, não caia nisso. A igreja de Cristo não é um lugar para a gente ficar cuspindo regras, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, no Monte Sinai, a palavra de Deus foi lançada sobre nós. Leia capítulo 5 de Mateus para você entender o que Deus quer de você. Alguns pontos nós vamos saber agora, mas escute o que eu vou falando, do que eu estou falando. Não se acomode no tempo da graça, porque neste tempo da graça exige ainda mais temor da nossa parte diante de Deus. Quem entendeu, dá um amém aí. Bom, bem-aventurados, foi a palavra que Jesus usou antecedendo todas as outras. Bem-aventurados corresponde à ideia de felicidade, também usada no Antigo Testamento, como por exemplo no Salmo 1. Você sabe, esse salmo, bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, não. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia, de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Salmo 1, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, quando Jesus fala sobre isso, de sermos bem-aventurados, ele fala que essa palavra é mais do que feliz. Ele não fala sobre um estágio de felicidade curto. Ele não fala de um estágio de felicidade que você alcança quando você está comendo uma comida que você gosta, ou quando você está satisfazendo um desejo da sua carne. Esse estágio de bem-aventurança, sempre pense, bem-aventurados, mais do que feliz, mais do que um estágio passageiro, é algo profundo, é algo tremendo. Bem-aventurado, bem profundamente feliz, é alguém que os deslizes da vida, é alguém que os percalços da vida, os terremotos que aparecem, não tirarão dele a felicidade que não é inconstante, mas é uma felicidade profunda. E eu quero saber se aqui neste lugar, nesta noite, neste culto, estão pessoas que realmente querem viver uma alegria que é mais do que curta, passageira, mas alguém que quer viver uma alegria que é profunda no Senhor. O coração alegre, que a palavra diz que embeleza o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Quem já leu isso na palavra?
o coração alegre formoseia o rosto, é o antídoto para os feios. Coração alegre, coração feliz. E tem muita gente linda de rosto, com o coração triste, então não vale de nada. Então, seja como nós, coração alegre. Coração alegre formoseia o rosto. Então, bem-aventurados, mais do que felizes, profundamente felizes, não raso na felicidade, mas profundo, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Ele disse que mais do que felizes, pode colocar, por favor, Léo, o texto, são os pobres ou humildes de espírito. Pobres ou humildes de espírito. No hebraico, a palavra diz, e a palavra nos mostra que não existe o verbo ser. Já ouviram falar isso? O texto em hebraico, o vocabulário hebraico, não existe o verbo ser. Por quê? Só Deus é. Eles entendem que só Deus é. Quando a palavra diz que bem-aventurados são os pobres de espírito e deles é o reino dos céus, o que ela está dizendo? Está dizendo para nós que é aquele que tem Jesus com total governo em sua vida. É aquele que sabe que nada é, nada tem e nada pode. Pobre de espírito. Quando você pensar sobre isso, eu quero ser bem-aventurado, sim ou não? Preciso ser pobre de espírito. Parece sempre que o evangelho é uma contrapartida. Escute aqui uma coisa para mim. O evangelho primeiro você perde para ganhar. O evangelho você dá para receber. O evangelho, o último, é o primeiro. E o evangelho, pobre é rico. Pobre de espírito, mais do que feliz. Mas espera aí, tudo que eu abro na internet, o convite é para mim ser. Por isso que no hebraico não existe o verbo ser, porque só Deus. Mas o Pablo Marçal falou que eu sou. Um dia eu ia usar esse meme aqui. O fato é que você puxar os seus stories do TikTok, está sempre alguém dizendo assim que você tem que ser. Mas o fato é, Jesus diz assim, a conversa da graça, no Sermão do Monte, ele reúne o povo e fala assim, viu? Entendam que a partir de agora eu abri um caminho, e esse caminho vocês dependem de Deus. Então tudo que vocês têm, vem dele. Tudo que vocês dizem que são, de fato não são, porque vem dele. É aquele que reconhece que nada é, nada tem, e por último, posso todas as coisas daquele que me fortalece, então eu posso. Não, na verdade é o seguinte, o contexto dessa palavra, que parece ser uma palavra muito legal para os coaches hoje, viu? Está escrito que você pode todas as coisas daquele que fortalece. Na verdade, o contexto desse texto, você lê antes, posso passar por tribulação, por angústia, por decepção, por dor, por todo tipo de tempestade. Por quê? Porque, na verdade, não sou eu que posso, é Ele que pode, é Ele que me fortalece. O que é ser pobre de espírito, pastor? Reconhecer que toda a tua vida está na dependência de Deus. Deus te fará amanhã acordar para trabalhar de novo. Deus te fará amanhã tomar o seu café da manhã de novo. Deus te fará amanhã almoçar, terá comida na tua mesa por causa dele. Deus te fará andar amanhã. Deus te fará feliz amanhã. E se você tiver que passar por alguma dificuldade durante essa semana, eu quero dizer uma coisa, você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Quando Jesus gritou no Monte das Bem-aventuranças,
Bem-aventurados são os pobres de espírito. Ele estava dizendo assim: bem-aventurados são aqueles que entenderam a sua dependência de Deus, porque toda a vida está na mão dele, é ele quem sustenta tudo, e se essa terra girar um pouquinho mais forte do que ela está girando agora, não há vida sobre a terra. Toda a dependência está nele. Se o sol se aproxima um pouquinho mais, 8 metros para ser específico, não há vida na terra, porque nós vamos viver até 20 anos só, vai ter extinção total. Deus está sustentando a vida, quem está crendo, quem está entendendo a palavra dessa noite. Pobre de espírito, dependência de Deus. Amanhã você vai acordar e você vai entender isso, em nome de Jesus, que eu só estou vivendo porque Deus está sustentando a vida. Então eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso me convencer as pessoas de que eu sou alguma coisa, eu não preciso aparecer nada para ninguém, porque Ele é, tudo Ele pode, e é por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero saber se alguém entendeu que a nossa vida é uma vida de dependência no Senhor. Pobre de espírito, ele gritou no monte, pobre de espírito, dependente de Deus. Quando alguém dizer para você, você é, hein? Você vai dizer, não, sou nada não, quem é o meu Senhor. Ele é, eu não sou nada, tudo vem dele, para a glória dele. Mas ele disse também no próximo versículo, que bem-aventurados são os que choram. Parece que o evangelho é tudo ao contrário. O tempo da graça é mais difícil. Aí o tempo da graça é mais tranquilo. Aí chega no tempo da graça, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí você fala assim: poxa, que lindo, que palavra, pastor, os pobres de espírito. Só que vive isso. Segura o teu ego. Celebre as tuas felicidades no Senhor. Será que a gente consegue fazer o que eu acabei de pregar aqui? Ou será que você tem celebrado as suas mãos, a sua força? Por exemplo, se você é alguém que não entendeu ainda o dízimo e a oferta, se você, que a gente acabou de falar aqui, se você não entendeu, você está entendendo na tua vida que tudo veio de você, para você são todas as coisas. Tudo é por mim, para mim são todas as coisas. Você mudou o versículo. Você mudou a compreensão. É isso mesmo, pastor, eu sou dependente de Deus. Mas você não consegue nem administrar isso dentro das suas finanças. Pastor, mas por que você está falando disso? Porque o dinheiro fala muito de quem nós somos. O dinheiro mostra muito o nosso caráter, não mostra, gente? O dinheiro mostra, é só você dar poder. E o poder, então? Quando alguém se torna um poder político, quando alguém se torna um poder dentro da empresa que trabalha. Aí a graça pregada no monte das bem-aventuranças vem e diz assim para nós, viu? Bem-aventurados os que choram. Pastor, sou eu. Pensa num chorão. Teve um grupo lá no acampamento. Teve um grupo lá no retiro, que a gente sempre, depois da palavra, fazia uma dinâmica ali. E eles mesmos, não estou falando de fora, eles mesmos se denominavam o grupo dos chorões. Porque eles se reuniram ali, irmãos, e Deus realmente começou a manifestar uma presença muito gostosa. A gente percebia de longe que o ambiente ali estava tenso na presença de Deus, e eles choraram, muito emocionados na presença de Deus, sentindo a glória de Deus na vida deles, porque a palavra tinha falado de uma forma muito, muito linda, mas não é desse choro que eu estou falando. Esse chorar que Jesus diz, muito feliz, que contrapartida, muito feliz o que chora. E não é o choro da emoção, não é aquele choro quando você vê pela primeira vez o seu filhinho recém-nascido. Que choro é esse? É 2 tipos de choro. Choram pela perseguição. Porque é mais uma notícia da graça. Vocês serão perseguidos pela fé que vocês professam. E não há dúvida que o povo cristão, apesar de vivemos em um país completamente livre, mas se você der uma olhadinha para fora das nossas fronteiras, você vai descobrir o quanto há de cristãos que estão chorando neste momento. Está viralizado um vídeo de uma menina que canta uma canção, vocês já devem ter visto, já está viralizado por toda a rede social, e que bom que esse evangelho está sendo pregado.
que ela fala a respeito de crianças sendo estupradas, crianças entregando sua vida por valores pífios para sobrevivência, né? Crianças entregando o seu corpo em troca de R$ 5. Gente, há muito choro. E quem é cristão e escuta coisas como essa, chora. Chora e chora forte. Agora escute uma coisa, antes de eu chegar nesse tipo de choro que eu vou falar agora. É um choro da perseguição. O choro daqueles que são perseguidos, que são mortos, que são açoitados porque professam a sua fé em Jesus. Só que é um outro choro. Bem-aventurados que choram, inclusive pelos outros. Mais do que felizes no reino de Deus são aqueles que escutam uma situação como essa que eu acabei de falar e que esse vídeo que está viralizado pelo mundo mostra, de um evangelho que as pessoas choram somente por si mesma, oram somente por si mesma, pregam para si mesma, enquanto o mundo continua precisando desse evangelho ser pregado. Agora, o fato é, quando você chora diante de Deus por alguma injustiça, a palavra vira para você e diz: você é um bem-aventurado. Quando você sente a situação de alguém, quando você chora por uma causa que não seja somente a tua, quando você ora em choro por uma causa que não seja somente a tua, a palavra diz: chegou o reino de Deus na tua vida, você é um bem-aventurado. Então, meus queridos, nós somos chamados para sair um pouco da nossa acomodação do nós mesmos, para viver realmente um pouquinho fora das barreiras e chorar por aqueles que ainda não se converteram ao Evangelho. Chorar por aqueles que estão sofrendo pelo Evangelho. Chorar por aqueles que estão marginalizados. Vale lembrar, quando Jesus chega, Ele não vem procurar religiosos que estão engomados dentro da igreja. Quando Jesus chega sobre a terra, Ele não vem procurar um grupo de fariseus, um grupo de gente que jejua, de gente que ora e de gente que vive só para si mesmo. Mas quando Jesus chega, Ele procura leprosos, Ele procura cegos, Ele procura mulheres com fluxo de sangue, Ele procura a samaritana no poço, Ele procura marginalizados, procura pessoas que não têm voz. Ele chora por aqueles que estavam sendo colocados de lado, e nós como igreja não temos outro exemplo senão este: chorar por aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, fora do Evangelho, marginalizados. Então, hoje há um grande convite nesta ceia. Quando você beber deste cálice, quando você comer deste pão, você está comendo e bebendo num fruto, comendo e bebendo do corpo daquele que chora por aqueles que choram. Daquele que chora por aqueles que estão esquecidos. E nós não podemos fugir desta palavra. Nós precisamos que o Senhor venha nos encharcar deste amor por pessoas que ninguém ama. Nós estamos muito longe disso. Mas eu estou aqui pregando esta palavra no altar, para dizer que este é o sonho de Deus sobre nós. Pensarmos em quem ninguém pensa. Orar por quem ninguém ora. E buscar aqueles que ninguém busca. Que seja Deus venha capacitar a nossa igreja para ser isso. Nós precisamos que este evangelho nos pegue de fato. Essa é a minha oração nessa noite. Então pense, bem-aventurados os que choram. Está falando sobre o choro da perseguição, mas inclusive chorar por outras pessoas. Quantos podem dizer amém? E último, para a gente fechar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu vou te explicar agora o que Jesus quis dizer sobre os mansos. Mansos são aqueles que não são possuídos por nada. O coração aberto para doar conhecimento, coração aberto para doar recurso, coração aberto para oferecer os seus dons. Não permitem que nada além de Deus se torne Senhor em suas vidas. Quando a palavra fala sobre mansos, a palavra fala muito sobre aqueles que não são egoístas. Aqueles que não pensam em reter somente para si,
mas aqueles que querem que passe por ele e alcance outras vidas. Aqueles que recebem de graça e oferecem de graça. Aleluia. Eu quero ler mais profundamente esse significado para nós partirmos para a ceia. E olha só, irmãos, o que diz o texto no original. Bem-aventurados os mansos. Mansidão fala sobre humildade. É aquela posição de espírito com a qual nós aceitamos a forma como Deus lida conosco, que é sempre a melhor. Mansos são aqueles que não estão disputando com Deus a respeito da sua vontade. Eles aceitam a vontade do Senhor como ela é, de fato, para as nossas vidas. Os mansos são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Assim, a atitude de humildade para com as outras pessoas implica em saber que Deus muitas vezes permite até as injustiças para tudo converter para a glória dele. Manso significa aceitar em Deus aquilo que ele oferece para nós. E vou dizer uma coisa para os irmãos, para terminar esta palavra. Muitas vezes os nossos sonhos serão frustrados. Muitas vezes os nossos desejos não serão completos ou satisfeitos. Muitas vezes o resultado de muitos dos nossos sonhos serão alterados no meio do caminho para algo que Deus quer e sonhou para a tua vida. O que é ser manso, segundo a palavra de Deus? É aceitar aquilo que Deus tem para você. É aceitar com mansidão, é aceitar com coração alegre. Então, o convite dessa noite é: pare de discutir com Deus aquilo que Ele já disse que não é para você. Aquilo que Ele já te revelou de diversas formas, isso não é esse o caminho que eu tenho para você. Não insista, porque você está tornando mais difícil o caminho, sendo que Deus preparou um caminho muito diferente para a tua caminhada. Então, em nome de Jesus, hoje, o Espírito do Monte das Bem-aventuranças está descendo sobre nós mais uma vez. A graça de Deus está gritando para nós: sejam pobres de espírito. Sejam pobres de espírito. Entregue a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, tudo que você é, o que você vai ser. Glória a Deus, é a Ele a sua dependência. Bem-aventurados que choram. Deus vai começar a colocar sobre nós esse sentimento de intercessão. Quer servir no ano de 2024? Quero, pastor, quero servir. Quero entrar nessa parada de servir. Então a gente precisa se comover por gente que não está aqui. Precisa chorar por quem não está aqui. Precisa chorar por quem está chorando. Precisa ter uma atitude de intercessão. Ah, quer servir no ano de 2024? Quero sim, pastor. Então você vai aprender a ser manso, a aceitar a vontade de Deus sobre a tua vida. E vão ser muitos momentos que você vai ter que aceitar a vontade de Deus ser diferente da tua. Talvez você consiga resistir ao homem, mas pare de tentar resistir a Deus. Deus está te chamando esta noite. Pare de tentar resistir a Deus. Ele quer você 100% para Ele. Ele quer tomar a tua vida 100%. Pare de tentar fugir daquilo que Deus quer para você. Ele tem um chamado na tua vida, não é de hoje. Ele tem uma obra na tua vida, não é de hoje. E hoje Ele está chamando para te dar um impacto aí no teu coração de novo. Em nome de Jesus.